Existe idade certa para levar adolescente ao ginecologista? Será que existe? Vamos tirar nossas dúvidas agora com a ginecologista Keliane Duarte. Ela vai estar falando justamente sobre esse assunto, porque tem muitas mães que estão com seus filhos em casa, suas menininhas em casa e, na verdade, não tem nem noção, às vezes, de qual é a idade certa. Será que existe a idade certa, doutora? Muito bom dia! Bom dia, Vanusa, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar mais uma vez aqui. A gente que agradece, eu sei que sua luta é grande e eu sei o quanto a sua batalha no dia a dia não é fácil, né? Mas a gente sabe que você sempre, com muito carinho, aceita os nossos convites. Mas vamos falar aí das nossas menininhas que vão virar adolescentes e da adolescência irão para a fase adulta. Tem que passar por essas fases de uma forma positiva, com saúde, se cuidando, né? Exatamente, de uma forma suave, né? Para que essa transição seja assim. Então, a gente sempre costuma falar que não existe uma idade certa. O ideal é que a gente, próximo à primeira menstruação, que essas meninas cheguem pela primeira vez até aquele primeiro contato com o ginecologista. Porque o que acontece? A gente sabe que nessa fase ocorrem muitas mudanças no corpo, tanto em questão de forma de desenvolvimento, vai aparecer a primeira menstruação, começam a aparecer muitas dúvidas em relação à sexualidade, à anticoncepção. Então, é fundamental que essas meninas elas tenham um diálogo aberto com os pais. E aí, nesse momento, é uma fase boa para as mães levarem essa menina no ginecologista para já começar a criar esse vínculo. Porque a gente sabe justamente que é uma coisa que a gente vai levar para a vida. Então, quanto mais, de forma mais natural, seja feita essa primeira consulta, não necessariamente para examinar, mas para fazer uma conversa, para orientações sobre higiene, sobre menstruação, enfim. Até preparar essa criança para que ela saiba bem direitinho como é que tudo funciona, né? No corpo dela mesmo, né? Exatamente. Por mais que a gente veja hoje que é grande o acesso à informação na internet, no Google, ainda existem muitas dúvidas, principalmente por essa quantidade enorme de informação. Às vezes você se vê perdido nesse mundo de coisas. Então, é importante, sim, que elas cheguem nessa primeira consulta para essas orientações iniciais. E o interessante é que quando você fala assim, a gente percebe que não é a questão de você ter vergonha de falar com a mamãe. É você ter, sim, um certo cuidado, porque a gente sabe que é algo importante, que é para a vida toda dessa menina, né? Ela tem que levar, como você mesmo disse, com leveza para a fase adulta algo que não é feio, algo que é bonito, mas de forma responsável. E muitas vezes essa criança vai buscar essa informação nas redes sociais e pode colher essas informações de forma errada. E aí o importante é que a mãe tenha esse primeiro cuidado, como a primeira menstruação, o primeiro cuidado com a sua menina. E a partir de que idade? A mãe já pode, porque assim, hoje a gente percebe que as nossas meninas estão menstruando mais cedo ainda do que na nossa época, na minha época, por exemplo. Então, assim, alimentação, muita informação chegando rápido, e aí vem a tal da puberdade, né? Ela é de que idade, mais ou menos, ela acontece? Exatamente. Assim, a puberdade é justamente o conjunto, todo o conjunto dessas mudanças. A partir dos 8 anos já começam a aparecer aqueles primeiros sinais. Pode começar a aparecer já o brotinho mamário, aquela um pouquinho mais de sensibilidade, aí elas já despertam a querer usar o sutiã, aquelas coisas. Então a gente sabe que mais ou menos 2 anos após ao aparecimento do seio, né, que é o primeiro sinal, 2 anos e meio, mais ou menos, ocorre a primeira menstruação. Então, é um momento, principalmente para a mãe ficar de olho, se não vai acontecer antes disso, se não vai acontecer depois, se não está demorando para aparecer. Primeiro aparece, né, os pelos, o seio, e depois a menstruação. Então, é uma sequência mais ou menos que a gente traça. Nesse momento, então, os 10 anos, mais ou menos, 12 anos, é a fase da mãe levar no ginecologista. Então, assim, de 10 até 12 anos, se a criança menstruar, tá tudo ok. Pode acontecer, por exemplo, da mãe levar no ginecologista, numa ginecologista, e haver a necessidade de se passar algum medicamento para que essa criança não menstrue tão rápido assim? A questão da menstruação, o que acontece? Antigamente, né, as avós sempre falavam, depois que menstrua não cresce tanto. Por quê?
A criança, ela tem todo um bloqueio do seu eixo hormonal. Seus hormônios estão lá, mas eles estão adormecidos. Quando eles acordam, há todo um trabalho desses hormônios no corpo. E as epífises de crescimento, que são aqui as extremidades dos ossos, elas são atingidas por esses hormônios também. Então, tanto que as meninas e os meninos têm esse estirão de crescimento na adolescência. Depois dessa fase que passa essa velocidade rápida de crescimento, as epífises fecham, então não tem mais como crescer. Então, às vezes, se isso acontece muito precocemente, por exemplo, a puberdade precoce que a gente chama, e às vezes isso pode acontecer de maneira bem... Seria o quê? De 8? Antes disso. Antes de 8? Antes disso, exatamente. Nossa, antes disso. E eu imaginava que de 8 até 10 anos seria o antes. Existem algumas condições, existem tumores, existem algumas doenças que podem causar puberdade precoce muito cedo. 3, 4. Então, assim, aí é caso de entrar com medicação, não só pela estatura final que vai ser comprometida, mas por todo o processo. Querendo ou não, a criança se torna hipersexualizada, digamos assim. É uma mudança muito grande que não é compatível com a cabeça daquela criança. Então, tem que ser trabalhado tudo isso para não acontecer. Olha só que interessante, né? Por mais que a gente busque a informação, olha o que a nossa ginecologista está falando. Antes pode acontecer, então mais um motivo para a mamãe que está aí com a sua filha em casa. Às vezes a criança é tímida, às vezes a menina é tímida, ela está vivendo algo, mas não conversa com a mãe, ou às vezes a mãe desconhece na filha. Então é muito importante a mamãe buscar, conversar, dialogar, procurar entender as mudanças, porque existem mudanças até no comportamento, né? Até no comportamento. O psicológico muda muito. Às vezes os adolescentes são um pouquinho mais fechados, então, como você falou, eles ficam um pouco mais tímidos, têm um pouco mais de dificuldade. E outra coisa que é interessante é que, assim, a mãe sempre tem a tendência de querer levar no seu ginecologista. Então, às vezes, a criança já vai se sentir um pouco acuada, ela se sente um pouco vigiada. Então, é bom que essa conversa seja feita, comece em casa. E aí, quando chega na consulta mesmo, a gente percebe que, nem todas as crianças, mas algumas têm um pouco de dificuldade quando a mãe está lá conversando. Então, a gente conversa com a mãe, sempre vai ter, ela é menor de idade, a criança, então é bom. Mas se a mãe pudesse, você quer que eu saia um pouco, a gente percebe que a gente consegue conversar melhor, que elas conseguem dizer algumas coisas pra gente, que na presença da mãe fica um pouco mais encabulado. Aí depois a mãe entra e a doutora fala o que tiver que ser falado pra mãe. Exatamente. Né? Porque às vezes até ali naquele momento, a ginecologista não deixa de ser uma psicóloga para essa criança. Porque ela vai estar ali conversando com a ginecologista e talvez colocando aqueles medos, algo que está guardado dentro dela para uma profissional, que é o ideal, né? Aquelas dúvidas, que elas chegam cheias de dúvidas. Eu acredito. E aí, quais seriam as dicas para a mamãe? Essas todas que você deu, existe mais alguma informação que é necessária? A mãe sempre está de olho, realmente, né? Nessa fase pode aparecer mudanças corporais, então ficar de olho bastante nisso. Às vezes acontece a menstruação e as meninas tendem a esconder por vergonha, por medo. Então, assim, a maior dica é sempre tentar conversar. Conversar de maneira aberta e sentir o que essa criança quer dizer pra gente. Que às vezes elas fazem um arrodeio enorme para poder chegar em um ponto. E deixar ela bem à vontade em relação a isso. Tratar de maneira natural. Que aí elas vão conseguindo externar pra mãe, pra gente de uma forma melhor. Elas têm um pouco de dificuldade, sim, de... Uma pergunta que eu acho interessante, antes da menstruação, digamos que aquela criança tenha algo, esteja acontecendo algo com ela, é interessante também que a mãe leve um ginecologista, né? Sim, sim. Alguma mudança na secreçãozinha, algum tipo de coceirinha, quer dizer, que seja antes da menstruação. Isso acontece muito comumente, às vezes... O odor corporal muda e a secreção vaginal também muda. Então, muitas mães chegam preocupadas e achando que é uma coisa, meu Deus, o que está acontecendo? E não é, onde a gente explica que é normal, que é justamente isso, essa mudança hormonal do corpo causa também a mudança da secreção já vaginal. Já está chegando algo tá e é interessante chegando. Que a mãe já fique atenta. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Gente, eu quero agradecer de coração a nossa doutora. Quem quiser te seguir, como é que faz? @doutora Keliane Duarte.
E eu agradeço de coração por você ter vindo. Gente, a doutora é de luta, viu? Estava aí na luta, mas veio aqui para o nosso programa. E eu desejo de coração que você tenha uma sexta-feira iluminada, abençoada e regida por Deus, tá bom? Amém. Bom descanso. Amém. Para nós todos, um fim de semana. Gente, essa simpatia toda, sempre. É impressionante.